Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem falado, tem ministrado, Senhor. Nós vemos que o Teu Santo Espírito conduz todas as coisas e está conduzindo este culto. Senhor, eu coloco diante do Teu altar a minha vida e a vida de cada irmão e cada irmã aqui presente. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, que o Senhor possa estar ministrando, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Repreendemos todo o mal, repreendemos tudo aquilo que não vem do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor cuide dos nossos queridos enquanto nós estamos aqui e que possamos estar na Tua paz, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. Desculpa, antes de você se assentar, eu quero ler o texto de João 1. Versículo 1 diz assim. João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Até aqui. Os irmãos podem se assentar. Nós já oramos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem para falar nesta noite. Nós temos visitantes aqui nesta noite? Wagner. Amém. Deus abençoe, Wagner. Seja bem-vindo, tá? Que você possa receber a palavra do Senhor aqui. E como que nós falamos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, não demore e se quiser fica com a gente. Amém. Mais algum visitante que não entregou o nome? Não? Amém. Glória a Deus. Nós lemos aqui o texto de João 1, tá? Esse texto ele é praticamente um princípio, né? Como se fosse um Gênesis 1 do Novo Testamento. E ele vai nos falar sobre o Verbo. E o Verbo, só por curiosidade, quem que é o Verbo? Amém, glória a Deus, que bom. O Verbo é Jesus, tá? Eu ministrei na última vez a respeito sobre Deus Pai. Hoje eu quero falar sobre Deus Filho, que é Jesus, tá? Jesus é Deus, Jesus tem todos os poderes de Deus, Jesus é a razão pelo qual nós estamos aqui. Gente, você não vem na igreja por outro motivo que não seja Jesus, tá? É Ele quem te trouxe até aqui hoje, é Ele quem tem te guardado. Tudo foi feito por causa dEle e tudo é feito para Ele. Nós cultuamos a Jesus, nós fazemos todas as coisas para Jesus. Então, não existe nada que a gente faça que não seja para engrandecer o nome dEle, né? Ele é a razão de tudo. E aí, muitas vezes, a gente se pergunta, mas por que que Ele é a razão de tudo? Por que que eu tenho que adorar a Jesus? Essa era uma pergunta comum na minha cabeça quando eu me converti. Eu tive um encontro com o Senhor, eu tive uma experiência com o Senhor. Eu lembro até hoje das coisas que aconteciam na minha vida e eu me lembro quando eu aceitei ao Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Porém, eu não sabia, mas por que que eu tenho que orar no nome de Jesus? Por que que eu cultuo a Jesus? Eu sei que Ele é Deus, mas existe algum motivo específico para isso? Então eu aprendi
ao longo da minha caminhada algumas coisas que a Bíblia nos diz e hoje eu quero compartilhar com vocês algumas delas. Jesus morreu por nós. Jesus, que é Deus, se fez homem e morreu por nós. E às vezes a gente se pergunta, mas por que ele morreu? Porque o próprio Deus Pai liberou uma palavra de que o dia que o homem pecasse, que ele comesse de um fruto proibido, um fruto de conhecimento de bem e mal, ele morreria. E desde aquele dia, quando Adão tomou daquele fruto, toda a humanidade, todos os descendentes de Adão foram condenados à morte. O pecado entrou no mundo, a doença entrou no mundo, nós fomos deformados, nós não somos nada perto daquilo que nós poderíamos ser se não tivesse pecado. Então todos nós estávamos debaixo de pecado, o livro de Romanos vai falar isso para nós. E era necessário que alguém morresse por nós, e essa pessoa foi Jesus. Então Deus enviou Jesus, Deus chamou e Jesus atendeu esse chamado. Ele veio para nós para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que nenhum de nós fôssemos perdidos para o inferno. Então Jesus se sacrificou em obediência a Deus Pai no nosso lugar. Amém? E não acabou aí. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado em nosso lugar. E hoje, às vezes a gente pergunta para as pessoas, onde está Jesus? Elas não sabem responder. Jesus existe, ele está vivo hoje. Ele tem um corpo hoje. Tá? Ele está sentado à direita de Deus Pai. E ele tem um corpo glorificado, que o livro de Apocalipse vai nos dar alguns detalhes a respeito desse corpo. Um dos detalhes que me chama a atenção é que nas palmas da mão dele tem marcas. É um memorial do que ele fez para nós. E hoje, diante do Senhor, Jesus tem pelo menos 3 funções. E o momento dessa ministração é a respeito dessas 3 funções, 3 coisas que Jesus faz hoje por nós diante de Deus. 3 ministérios de Jesus, ou 3 ofícios de Jesus. O primeiro deles é que ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote. A palavra de Deus vai nos falar que nós somos sacerdotes diante do Senhor. Nós somos sacerdócio santo. Se tiver como colocar, eu vou lançando, ela vai puxando. Alguns eu vou falando aqui. Tá? Nós somos sacerdócio santo. E todo sacerdote tem um sumo sacerdote. Quem é esse sumo sacerdote? É aquele que está acima do sacerdócio. É aquele que vai ter governo sobre o sacerdócio. É aquele que vai dirigir todas as coisas. E a pessoa do sumo sacerdote, ela vai vir para nós lá no Antigo Testamento, em Êxodo 28. Se você puder abrir a sua Bíblia, Êxodo 28. Nós vamos ver que o povo, Deus vai levantar uma nação, essa nação, Deus vai prometer grandes coisas e vai falar, vocês vão ser escravos por 400 anos. Deus vai tirar essa nação do Egito, onde eles foram escravos, e lá no deserto, Deus vai chamar Moisés e vai mostrar para Moisés coisas grandes e maravilhosas. Vai mostrar para Moisés um tabernáculo no céu e vai falar para Moisés, você vai fazer igual você viu no céu. Do jeitinho que você viu é a forma como você deve fazer. Então, Êxodo, a partir, lá mais para a metade do livro, você vai ver ele começar a descrever como deve ser feito esse tabernáculo. Até que a gente chegue em Êxodo 28 e vai falar assim, depois, versículo 1, tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar.
E fará vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falará também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que administre o ofício sacerdotal. Arão era irmão de Moisés, e Deus o levanta e o constitui como sumo sacerdote. Ele vai estar responsável das coisas do templo. E se você for ler o capítulo 28, vai estar falando das vestes, vai estar falando da forma como eles devem se portar, vai estar falando do tipo de vestimenta que eles têm que ter. Capítulo 29, do sacrifício que eles têm que apresentar, do altar de incenso, do tipo de incenso que ele tem que oferecer. Eu quero chamar a sua atenção para Êxodo 30, versículo 9, vai falar assim, uma ordem de Deus: não ofereça sobre o meu altar de incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarei sobre ele libações, porque Deus não aceita fogo estranho no seu altar. Nós somos chamados a um sacerdócio real. A um sacerdócio, esse real, ele está falando de divindade, de realeza. Nós somos sacerdotes do verdadeiro rei desta terra, que é Deus Pai. E nós, diante desse sacerdócio, nós devemos oferecer o nosso incenso puro e não um fogo estranho. E a gente vai ver, e não é o foco da pregação de hoje, mas os filhos de Arão vão apresentar fogo estranho no altar de Deus, e eles serão fulminados, porque Deus não aceita fogo estranho. E isso me dá um grande temor, porque eu posso estar oferecendo um fogo estranho no altar do Senhor, na minha vida. Eu não estou falando aqui do púlpito, eu estou falando na minha vida. E eu tenho que estar sempre buscando em Jesus apresentar para Ele um incenso puro e digno. Se você for em Levítico 16, vai estar falando o que o sumo sacerdote deve fazer. Levítico 16, versículo 6, vai falar o seguinte: depois Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá diante do Senhor. Olha só que coisa muito interessante aqui. Arão é um homem comum como eu e você. E Deus dá a ele uma função. Você é sumo sacerdote. Arão tinha pecado? Sim. Assim como eu e você, eventualmente nós pecamos. E Deus fala para ele: para você chegar na minha presença, você primeiro tem que sacrificar um novilho pelo seu pecado, e depois você pode se apresentar diante de mim. E uma vez ao ano, Arão tinha que fazer isso e trazer dois bodes diante do Senhor. E esses bodes, eles são chamados os bodes da expiação. Um bode deve ser sacrificado em favor da nação. E o outro bode deve carregar sobre si todo o pecado que Israel cometeu ao longo daquele ano. Então ele deveria impor as mãos sobre aquele bode, transferir. Senhor, eu transfiro todo o pecado. Olha que maravilha. Pensou esse bode, gente? Todo o pecado, ele não fez nada. Todo o pecado da nação vai sobre esse bode. E ele deve liberar esse bode no deserto. Vai. Ninguém quer ver você. Ninguém pode fazer mal para o bode. Ele tem que ir para o deserto. Simbolizando que Deus se esquece dos nossos pecados. Ele não se lembra dos nossos pecados. Ele quer eles longe de nós. Mas é interessante isso. E quando nós chegamos para agora Jesus, a Bíblia vai nos falar que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E que as coisas do passado, então isso tudo de Arão, é simplesmente uma simbologia, ou um retrato daquilo que Jesus faz hoje para nós. Então, se você for lá agora em Hebreus 5,
vai falar o que é um sumo sacerdote. Hebreus 5:1, porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelo pecado, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, esse sumo sacerdote humano, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Então você não vai lá, olha, eu me candidato a ser sumo sacerdote. Deus levantava a pessoa. E ele tinha que fazer sacrifícios por ele e também pelo povo, e interceder diante de Deus pelo povo. O autor de Hebreus vai falar assim, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Então Jesus é levantado sumo sacerdote por Deus. E lá no versículo 14 do capítulo 4, vai falar assim, temos um grande sumo sacerdote, que é Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, e retenhamos, portanto, firmemente a nossa confissão, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, nós temos um que, assim como nós, em tudo foi tentado, mas Jesus não tem pecado. Já está melhor do que o que era antes, não está? Não. O anterior tinha pecado. Qualquer homem que foi sumo sacerdote tinha pecado. Jesus já não tem pecado, já está melhor. Mas vai ficar melhor. Capítulo 7, versículo 23, vai falar para nós o seguinte, o autor de Hebreus vai continuar discorrendo sobre o sumo sacerdócio de Jesus. E eu te aconselho a ler isso. E, na verdade, aqueles homens foram feitos sacerdotes em grande número, porque na morte foram impedidos de permanecer. Então, todo sacerdote, quando morria, tinha que ser levantado um outro, e Deus levantava um outro. Mas este, Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio eterno. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, não aquele de Moisés, não o templo de Salomão, mas um verdadeiro que existe no céu, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa a oferecer. Versículo 6, Hebreus 8:6. Mas agora ele alcançou, Jesus, um ministério muito mais excelente do que os sacerdócios anteriores, porque ele é mediador de uma aliança muito melhor, que está confirmada por melhores promessas. E quando você chega mais adiante, você vai ver que o sacerdócio de Jesus ele é tão melhor, que ele não chegou diante de Deus com sangue de bodes ou de carneiros, ele chegou diante de Deus com o próprio sangue dele. Aquele que não tinha pecado, se aproximou de Deus e entregou, este é o meu sangue. E agora não existe mais a necessidade de nós termos um bode expiatório, que vai pegar os pecados e vai levar para o deserto. Não, o sangue de Jesus, ele é tão poderoso que ele aniquila todo o pecado. E eu quero que você entenda isso. Ele aniquila todo o pecado. O sangue de Jesus sobre a sua vida aniquila todo o pecado.
Então não existe nada que você possa ter feito que invalida o sangue de Jesus na sua vida. Isso não é uma permissão para pecar, não é isso. É apenas que você entenda, você não pode ter sentimento de culpa em você. O sangue dele te lavou. O sangue dele tirou tudo aquilo que te separava de Deus. Não permita, sabe, que Satanás venha te acusar de coisas passadas. Porque quanto mais vale o sangue de Cristo, que pelo próprio Espírito de Deus se ofereceu a si mesmo, vai purificar a nossa consciência das nossas obras mortas, e nós podemos servir então a um Deus vivo. O sangue de Jesus lava todo o pecado e ele purifica a sua consciência. Guarda isso, toda vez que você sentir um peso, toda vez que você sentir que você errou e que você ficar remoendo coisas do passado, o que você fez, às vezes com os seus pais no passado, às vezes tem pessoas que fizeram os pais chorar e hoje lembra disso e fica nessa tristeza. Tome posse do sangue de Jesus que purifica a sua consciência. Tome posse disso, você viva uma vida livre, uma vida leve. Esse é o nosso sumo sacerdote Jesus. Está diante de Deus, está à destra de Deus em todo o tempo, intercedendo por nós, apresentando o sangue dele. Então toda vez que você peca, ele está ali, ó, meu sangue cobriu. Eu lembro um videozinho uma vez, a semana passada, era um vídeo de comédia, e era uma mulher que era atendente de Deus, entre aspas. Era um anjo, ela simbolizava um anjo e ela estava lá com o telefone. Então, era como se fosse o... Sabe quando você liga na American Airlines ou na Xfinity, aí tem um agente que você tem que falar, ó, faz isso, faz aquilo. Então, a mulher estava ali, o vídeo era assim, ela simbolizava um anjo e ela recebia as orações. Então, a pessoa orava para perguntar se o pecado dela estava coberto pelo sangue de Jesus. Então, ela atendia. Ah, traição? Sim, o sangue de Jesus cobriu isso, não tem mais poder sobre você. Aí outra ligação. Ah, você fez isso? Não tem problema, Jesus cobriu o seu pecado. Aí ela pega um e ela começa... Dá um momentinho, deixa eu ver, deixa eu perguntar aqui, que esse é novo. Aí ela vai diante de Deus. E aí? Ele fala, sim, óbvio. Aí ela volta. Olha, esse é novo, mas o sangue de Jesus já cobriu também. Tá? Então, é muito engraçado, mas eu quero que você entenda isso. Não existe pecado, por mais absurdo que ele possa parecer, que o sangue de Jesus não tenha poder para curar, para quebrar e tirar todo o pecado da sua vida. Outra função de Jesus, ele é o nosso advogado. Eu louvo a Deus pelo nosso evangelista que hoje orou e falou, nós temos um advogado. Eu até coloquei aqui, 1 João 2, se nós pecarmos, se nós fizermos qualquer coisa, se nós desviarmos do foco, nós não devemos ter medo, porque nós temos um advogado que luta as nossas causas. Então, além dele interceder, eu quero que você entenda, isso é muito interessante, como as coisas espirituais funcionam, e como as coisas naturais, elas simbolizam coisas espirituais. Quando você vai numa corte, eu não sei se você já teve esse desprazer, né? Quando você vai numa corte, você tem lá um juiz, e você tem à sua direita do juiz, é você e o seu advogado, e à sua esquerda, você vai ter um procurador de acusação, promotor, que ele vai estar lá, olha, essa pessoa que está sentada ali fez isso. Ele vai estar trazendo acusações, ele vai estar fazendo uma narrativa para mostrar isso para o juiz que está ali sentado, que aquela pessoa que está sendo acusada cometeu um crime, e ela deve pagar por esse crime. Nós temos um acusador, inclusive o nome Satanás significa acusador.
E ele está constantemente acusando nós de tudo aquilo que nós fazemos. Mas o que nós temos que ter a nossa confiança é que o nosso advogado não perdeu nenhum caso até hoje. Então, às vezes, você vai ouvir acusações de pessoas que estão inflamadas por Satanás. E às vezes você quer ir lá e responder, não, eu posso. Calma-te, o teu advogado é Jesus. E ele não perdeu nunca até hoje. E ele não vai perder. Jesus é o nosso advogado, ele é aquele que vai rebater toda e qualquer acusação sobre a nossa vida. Mesmo que a acusação venha, mesmo que exista mérito naquela acusação, quando o juiz for dar a sentença, ela já foi cumprida, Jesus já morreu. Então nós não seremos sentenciados a nada, porque o preço já foi pago. Não existe nada que possa ser feito espiritualmente contra você, porque Ele é o nosso advogado. Ele é aquele que luta as nossas batalhas, Ele é aquele que nos defende quando ninguém mais quer nos defender. E às vezes você possa ter passado por situações onde era só você e Deus, onde todos os seus amigos te abandonaram, onde ninguém, até às vezes as pessoas da nossa família, dão as costas para nós, e era só você e Deus. Mas eu te falo, você já estava com a maioria. Você só precisa dele do seu lado. Romanos 10, versículo 9, vai falar assim, eu vou ler a partir do 8. Mas o que nós dizemos, a palavra que está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém. No original, a forma como está escrito é o seguinte: se com a tua boca confessares que Jesus é o teu Senhor, você será salvo. E crer em teu coração, você será salvo. Eu quero te falar isso porque nós devemos confessar que Jesus é o nosso Senhor. E a palavra que Paulo usa aqui para escrever Senhor no grego é Kyrios. E essa palavra significa dono. Não confunda Jesus com o seu chefe de trabalho. Não confunda Jesus com alguém que está acima de você espiritualmente, ou uma liderança espiritual. Ele é uma liderança espiritual, mas não confunda ele só isso. Quando você aceita o Senhor Jesus como seu Senhor, você está declarando, Ele é meu dono absoluto. A palavra Kyrios significa dono absoluto. É como se você fosse algo material que você foi comprado mesmo. E Ele foi e nos comprou. Entendeu? Então você pensa, a sua casa. Você comprou aquela casa, ou o carro, ou qualquer coisa. Você comprou aquilo, você pagou algum valor por aquilo. Não foi entregue para você, você comprou. Então aquilo é seu, você faz o que você quiser com aquilo. É este o entendimento que você deve ter de Jesus como seu Senhor. Ele é seu dono. Ele tem posse sobre você. Ele domina todas as coisas. Por que eu estou dando tanta ênfase a isso? Porque não é eu aceitar Jesus como meu Senhor, eu declarar com a minha boca que Ele é meu Senhor, e eu viver de acordo com a minha vontade. Porque aí Ele não é meu dono. E se Ele não é meu dono, Ele não é meu Senhor. E se Ele não é meu Senhor, eu não estou salvo. Ele tem que ser meu dono para eu estar salvo. Ele tem que governar as minhas decisões. Ele tem que governar aquilo que eu faço. Ele tem que governar os meus sentimentos. Eu não quero que você se assuste aqui, mas eu quero que você entenda que a palavra de Deus vai falar várias vezes. Aquele que guarda os meus mandamentos é aquele que me ama.
Aquele que faz o que eu obedeço, esse sim estará salvo. Gente, Jesus é o nosso dono. E eu quero que você entenda isso, porque além dele ser dono, tem um benefício aí, além da nossa salvação. Você já viu quando você era criança? Eu espero que você não faça isso quando você é adulto, amém? Você não gosta de dividir seus brinquedinhos? Eu tenho 2 crianças em casa. A hora que eu vejo, que a Helena vê que a Laura pegou um brinquedo, ela vai lá e toma da mão dela. É meu. Eu falo, não, tem que dividir, tem que dividir. Você não faz isso quando você é grande, né? Então ficou quieto agora, né? Mas eu quero que você entenda que espiritualmente é assim. Quando Satanás tentar chegar em você, brincar com você, fazer qualquer coisa com você, se Jesus é o seu dono, ele vai lá e falar, daqui é meu. Você não vai mexer na vida do meu filho, você não vai mexer na vida e nem na família daquele que pertence a mim. Ele é seu dono, ele não brinca, ele não divide você com Satanás. Ele não deixa Satanás fazer qualquer coisa, ele é dono da sua vida. Ele é Quírios na sua vida. Nenhuma acusação tem poder sobre nós. Ele é o nosso dono. Ele não brinca, ele não divide a gente com outra força espiritual. Ele é o nosso dono. Amém. E Jesus, como eu já falei, ele ouviu um chamado do Senhor. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui em cima. Eu quis fazer uma pregação muito curta, porque Deus tem coisas grandes para nós. E eu quero que Ele fale. Isaías 6 vai nos falar algo aqui. E eu trouxe essa palavra na confraternização das professoras do Ministério Infantil. Que diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com as 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, Isaías teve uma visão, e nessa visão ele vê a glória de Deus, a perfeição de Deus, a santidade de Deus. E ele, assim como qualquer um de nós, se desespera, porque você vê quão sujo você é quando você está diante de Deus. E ele fala, eu vou morrer, porque eu tenho lábios impuros, eu vivo no meio de um povo que é impuro. Eu não vou conseguir ver isso e permanecer vivo. Então, diz assim, ai de mim, versículo 5, que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins imediatamente voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Eu quero que você entenda porque isso acontece nos dias de hoje. Não tem um anjo que vai tirar brasa e vai purificar os teus pecados. Isso daqui está falando do sangue de Jesus. O sangue de Jesus purificou os teus pecados. Você não tem que ter mágoa, você não tem que ter peso na sua consciência, você não tem que ter nada na sua consciência que te afaste. Se você pecou, você tem um advogado. Se você fez algo errado, você tem alguma coisa. Você tem uma pessoa que é Deus que vai te livrar de todo o mal. Você não precisa se desesperar agora, inclusive Hebreus, eu acabei não lendo aqui, mas vai falar que agora que nós temos esse sumo sacerdote que nos entende, a gente pode se achegar diante do trono de Deus e encontrar misericórdia. Então eu não quero que você pense em nenhum momento, que você não está
apto para se apresentar diante de Deus. Porque pela sua própria força você nunca vai estar. Mas Jesus te tornou digno. Então isso eu quero que fique claro. Mas eu li este texto para chegar no seguinte. Porque quando Isaías ainda vê o seu pecado, quando ele ainda está ali, e ele está desesperado com o foco dele no pecado dele, ele não estava ouvindo o que Deus estava falando. E às vezes o nosso foco está tanto no que a gente fez de errado, que a gente não olha e não presta atenção naquilo que Deus está falando. E eu quero chamar a sua atenção aqui nesta noite. Porque a palavra de Deus é esta: vocês têm todas as ferramentas. Você tem um sumo sacerdote, você tem um advogado, você tem um dono. Não permita que nada te impeça de ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que não ouvem a voz de Deus porque estão focadas em cargos, porque estão focadas em o que elas têm ou não têm, porque estão focadas em planos e não estão focadas naquilo que Deus tem para a vida delas. E o que Deus falava para Isaías, quando ele finalmente consegue ouvir: quem eu vou enviar? A quem eu enviarei? Quem que vai por nós? Gente, Deus faz essa pergunta nesta noite para você. O Espírito Santo se derrama nesse local. Quem está disposto a ir pelo Senhor? Deus te pergunta nessa noite. Deus faz essa pergunta para a igreja: quem aqui, dentre vocês, está disposto a ir pelo Senhor? O grupo de louvor vai tocar e eu quero que você coloque-se de pé. Porque dessa é a pergunta de Deus nessa noite. Os olhos de Deus olham para nós. E Ele pergunta: quem enviarei? Quem está disposto a ir por mim? Quem está disposto a fazer a minha vontade? O mistério de tua glória. E a gente vê Isaías, ele chora, ele grita: eis-me aqui, olha para mim. Olha para mim. Eu estou falando isso nesse momento da parte de Deus para vocês, e vocês estão sentados. Era para você entender que Deus está te chamando e Deus está te perguntando agora: quem está disposto a fazer a minha vontade? É para você estar falando: Senhor, olha para mim. Olha para mim, Senhor, olha para mim. Durante o louvor eu peço que você pense um pouco. E você aí fala: Senhor, eu quero. Senhor, me perdoa. Me perdoa por não ver o plano maior. Eu quero ser enviado. Eu quero ir para onde o Senhor quer me levar. Clame ao Senhor nesta noite. Clame ao Senhor. Esqueça quem está do seu lado. Deixa o Espírito Santo se mover. Deixa o Espírito Santo te constranger. Deixa o Espírito Santo falar: olha, eu quero que você faça isso. Deus tem planos específicos para cada um de nós. Deus tem planos específicos, individuais, sonhos. E este é um ano diferenciado da parte de Deus.
Existem pessoas que não receberam ainda os seus sonhos porque não estão com o olho no máximo de Deus. Levanta a sua mão, clame ao Senhor. Nós vivemos numa época onde líderes se incomodam porque dinheiro é enviado para a África para ajudar pessoas, crianças. Nós vivemos numa época onde pessoas se incomodam porque o nome de Jesus é glorificado. Nós vivemos numa época onde pessoas tramam, mentem, inventam, porque não conseguiram o que queriam. Deus olha para nós e Ele fala: essas pessoas não ouviram o meu chamado. Quem eu vou enviar? Quem vai por mim? Se converta dos seus maus caminhos. Se converta de péssimas decisões. Se arrependa de coisas erradas, de mentiras, da profanação, de blasfêmias contra o Espírito Santo. Clame ao Senhor. Levanta a sua mão e fala: Senhor, eis-me aqui. Olha para mim. Olha para mim. Eu vou fazer o teu chamado, a tua obra. O que o Senhor quer, eu vou fazer. Independente de quem se chatear, porque é o Senhor que eu quero agradar. É o Senhor que eu quero constranger com a minha fé. É o Senhor que eu quero receber o aplauso. Eu quero aplauso de Deus, não aplauso de homens. Fala isso pro Senhor. Deus vai fazer coisas grandes, tremendas. E se você sentiu esse constrangimento, venha se derramar diante do altar de Deus. Venha falar: Senhor, me usa. Senhor, me envia. Senhor, eu quero fazer a tua vontade.
Se ajoelhe diante do Senhor. Se ajoelhe diante do Senhor. Vocês não estão entendendo? O Espírito Santo te constrange nessa noite. O Espírito Santo te chama. E Ele procura pessoas que querem fazer a sua vontade. Não pessoas que querem cargos. Não pessoas que falem, que usam desse microfone para blasfemar. Deus procura pessoas que querem fazer a sua vontade. Oh Espírito Santo, perdão, Senhor. Perdão. O Senhor passeia. Os olhos dele iluminam cada um de nós. Ele vê o nosso ser. Ele vê o nosso íntimo. Ele vê a nossa sinceridade. Ele consegue ver tudo. Tua graça nunca falha. A palavra de Deus nunca voltará vazia. Eu estou em tuas mãos. A palavra de Deus nunca fará nada que constranja Ele. Até eu me deitar, A palavra de Deus é a palavra de eu Deus. cantarei Ela é a autoridade da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Estenda sua mão para o céu. Em todo tempo tu és tão Fala assim: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Da bondade, Senhor, que o Senhor encontre santidade no meu coração. Que o Senhor encontre pureza dentro de mim, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor lave de mim, Senhor Deus, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que me afasta do Senhor. Entrego tudo a ti. O Espírito Santo tem derramado água, Senhor. Água para limpar.
Ele tem derramado água para tirar toda a sujeira, para tirar tudo aquilo que tem contaminado a obra dele. És fiel em todo tempo. O Espírito Santo está tocando áreas do teu coração, da tua alma. Áreas que há tanto tempo machucavam, Ele está tocando. E Ele vai começar a fazer uma obra grande, boa e perfeita na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em todo tempo tu estás. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. A unção do derramado do Espírito Santo, só Ele para fazer isso. Só Ele para nos constranger, nos mostrar. Isso que vocês ouviram, a irmã falando, foi o próprio Jesus falando. O Espírito Santo tem manifestações, e uma dessas manifestações se chama profecia. A profecia acontece quando o Espírito Santo usa a boca de um dos filhos de Deus para falar aquilo que ele está falando. O que nós ouvimos, esse grito, não era ela falando, era o próprio Jesus.
diante de Deus, falando: santifica a minha igreja, santifica cada membro. Por isso que eu estou aqui, eu estou parado, eu estou ouvindo, porque o Espírito Santo também manifesta um dom que chama discernimento de espíritos, aonde ele revela qual é o espírito que está por trás. E nós ouvimos aqui Jesus usar a boca da nossa irmã, e a gente não entende, quando a gente não faz a ideia do desespero de Jesus falando: santifica, do desespero do Espírito Santo: santifica. Grandes coisas o Senhor tem para fazer no mundo nesses últimos dias. Grandes coisas o Senhor tem para fazer no mundo nesses últimos dias. Mas nesse tempo de trevas, a luz de Deus vai resplandecer. Nesse tempo de trevas, a luz do nosso Senhor Jesus vai resplandecer, como nós lemos hoje aqui. Deus vai usar as pessoas que levantaram as mãos e falaram: Senhor, eis-me aqui, me envia, olha para mim. Se vocês, algumas pessoas, eu tenho certeza, tiveram a visão do que estava acontecendo neste púlpito hoje. Oh, Senhor, não dá vontade de parar. Mas nós vamos encerrar, nós vamos ser fiel ao Senhor, no tempo, naquilo que Ele fez. O ambiente está muito propício, porque quando Ele chega, tudo muda. E Ele constrange, Ele muda, Ele fala a verdade. Deus não está preocupado com o que vão achar. Ele fala mesmo. Ele é a autoridade maior. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos moveu aqui, Senhor. Senhor, o Senhor constrangeu a nós, Senhor. O Senhor constrangeu a todos nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos mostrar qual é o caminho. Obrigado por nos mostrar qual é o foco que nós devemos ter, Senhor. Obrigado por o Senhor olhar para nós e no nosso meio, Senhor, em meio de tanta sujeira, o Senhor ainda encontra aqueles que querem fazer a Tua vontade, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos limpa e nos purifica de todo o pecado, Senhor. Obrigado porque o Senhor fará grandes coisas através de nós, Senhor. Obrigado porque grandes coisas o Senhor já fez e ainda fará. Em nome de Jesus, sela, Senhor, essas palavras proféticas no nosso coração. Sela, Senhor. Sela e que elas não venham a ser roubadas, Senhor Deus, pelo maligno ou por pessoas usadas pelo maligno. Senhor, que elas possam encontrar em nosso coração um terreno fértil, que ela possa germinar e dar frutos de justiça em nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada família aqui, de cada pessoa, Senhor. Senhor, que tudo aquilo que não vem do Senhor não venha prosperar no nosso meio. Que todo tipo de mentira venha cair por terra, Senhor Deus, e seja desmascarado, Senhor. Senhor, que o Senhor traga vergonha sobre cada pessoa que tem usado, Senhor Deus, do Teu ministério para fazer o que é errado. Em nome de Jesus, revela para o Teu povo, Senhor. Revele para nós. E nos dê a Tua paz, Senhor. Que a gente possa, Senhor, cumprir o Teu chamado. Que a gente possa, Senhor Deus, fazer aquilo que Te agrada, Senhor. E que o Senhor encontre em nosso coração, Senhor Deus, a simplicidade que o Senhor deseja. A simplicidade que só o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.
Glória a Deus. Toda glória ao nosso Senhor Jesus.